E pessoal, aí, tudo bem, Elisa? Tati? Tudo Prazer certo? estar aqui de novo. Tá animada para hoje? Nossa, eu tô super animada. O bate-papo de hoje, gente, já tem meu coração, porque eu conheço, a gente estava conversando aqui, é maravilhosa, vai ser sensacional, né, Mátio? Não posso nem Eu trazer sou muito suspeito spoiler para aqui. falar, né? Eu sou suspeito para falar. Mas sim, tenho Olha, certeza que vai ser especial. Com com certeza. certeza. E olha, do que a gente já soube aqui por trás, é sensacional. E aí, aproveitando, né, Mátio, vai ser sensacional, as pessoas precisam fazer o quê? Compartilhar. Compartilhar. É Concorda? óbvio, curtir, compartilhar com os amigos, manda no grupo da igreja, no grupo da lição. Porque o tema que a gente vai abordar aqui é relevante, tipo assim, para tudo. E Mil o que eu por acho mais cento. interessante, o que eu acho mais interessante é que a gente acabou de fazer uma série, né, falando sobre o nosso legado, e agora esse tema que a gente vai abordar hoje tem exatamente que ver com o nosso legado, com a continuação, tipo assim, a gente seguir carregando a tocha, sabe, que os nossos pioneiros deixaram pra gente. Tô errado, Elisa? Não, exatamente isso. É, então, que a gente pode entender que foi que o chamado de Deus para cada um de nós, para mim e para você, né, Mateus? O que a gente É deve isso aí. fazer E hoje. aí já você já deixa no comentário, nos comentários, o que, que você acha que vai ser o tema de hoje, e eu te garanto que vai ser muito especial. É, Tô chega. realmente bem empolgado, sabe? Acho que vai ter muita coisa assim para adicionar à nossa vida, a experiência de todos nós, porque eu tô falando demais, né? Não, Vou eu acabar acho dando ótimo. spoiler, vou acabar dando spoiler do que é, mas enfim, isso é algo que todo mundo tem que fazer, é algo que tem que estar presente na vida de todo mundo, sabe? E a gente vai estar falando com alguém que faz isso basicamente o tempo todo. Exato. Exatamente. Então, assim, estou muito empolgado para o nosso bate-papo de hoje. E acho que a melhor maneira da gente começar isso é com uma oração. A gente Perfeito. assim, pedir que Deus abra o nosso entendimento, né, para a gente poder absorver o melhor disso, que Deus ilumine a mim, a você, Elisa, e a pessoa que A está aqui nossa conosco, pessoa. que a gente não vai falar ainda quem é, tá Não, bom? Deixa de curiosidade. Mas exatamente antes isso. disso, compartilhe com os amigos, pessoal. Isso é muito importante. Tenho Isso certeza que aí. vai ser uma bênção para vocês. E assim, Mati, só para ficar até claro, né? A gente está fazendo a continuação do nosso legado perfeito, como você colocou. E também é o seguinte, gente. Eu gosto muito de pensar que não é para a gente deixar para o próximo ano para a gente começar algo novo, se for o caso, como esse bate-papo, talvez. Mas por que não tornar esse novo hoje ou amanhã o mais breve possível, não é, Mati? Por que a gente tem que É esperar por verdade. isso? Faz Então, sentido. não E ao deixe para compartilhar, exatamente. você já está começando isso. É tipo assim, uma oportunidade que você tem agora, não custa nada. É fácil, é rápido, e você já vai estar É, começando a fazer exatamente aquilo que a gente vai estar falando sobre isso isso é hoje. verdade. Perfeito. Então, não deixe para 2025 o que você pode fazer hoje. Esse é a É nossa isso deixa. aí. Hashtag. É, Hashtag. adorei. Bom, pessoal, então vamos fazer uma oração para a gente começar, que eu estou super animada. Vamos lá, então. Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, a família de YC, para ouvir mais sobre o que o Senhor fez na vida da nossa convidada especial de hoje. Que possa ser uma inspiração para a gente continuar seguindo os passos do Senhor, os passos do nosso Mestre. Fique conosco Amém. nesse momento, que seja tudo para a sua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, hoje a gente tem uma pessoa super, hiper, mega, blaster, power, ultra especial, que é ninguém mais, ninguém menos do que a minha irmãzinha, Ai, que Lauriele. coisa linda! Vou subir. Irmãzinha, não porque ela seja mais nova do que eu, ela é minha irmã mais velha, mas sim, eu sou maior do que ela já, então é minha irmãzinha. Lau, muito prazer ter você aqui com a gente. E você quer falar um pouquinho sobre você? Você quer que eu fale? Acho que é melhor deixar você falar. Tem que ser assim, uma breve introdução. Eita, coração. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar com a família de YC, é muito bom estar com o meu irmão também, que especial. É muita emoção junta. E louvado seja Deus por tudo isso que ele reúne, né? Deus que proporciona esses encontros. Bem, como o Matheus já deu spoiler, eu sou irmã dele. E então eu sou Lauriele Advíncula e eu acompanho o GYC assim, às vezes de longe, as palestras, os congressos online. Já sabia do histórico do GYC lá nos Estados Unidos e estou feliz de poder estar aqui junto com vocês. Essa família tão especial, abençoada de Deus. É a vontade de Deus que os jovens se levantem mesmo para viver os propósitos do Senhor nessa geração. Amém. Eu achei Amiga. legal que ela percebeu, né? Já tinha percebido a coisa, né, Liz? Ela falou, se introduziu e ainda não falou o tema. Por quê? Porque eu quero saber se Perfeito! você já deixou nos comentários sobre o que você acha que a gente vai estar falando hoje. A gente quer Já saber deixou? agora. Deixa Coloca lá. isso aí.
E manda para os seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. A gente te garante que vai ser muito bom esse bate-papo. Então, a gente vai falar no 3 sobre qual vai ser o nosso tema de hoje. Você fala, hein, Lau? No 3, vamos contar, Elisa? 1, 2, 3. Nós vamos falar sobre... missão! Aê! Isso aí. E, gente, muito feliz de ter... Todo jovem adventista tem que estar envolvido com missão. Todo adventista tem que estar envolvido com missão. Não poderia ser outro tema. O texto que eu gosto muito de citar, eu já citei várias vezes no Com de UIC, é aquele que fala assim... Fica a dica para o pessoal assistir, né, Matheus? Com certeza. Todo domingo às 9 da manhã. Isso aí. Aqui no nosso canal no YouTube. E, sabe, eu já fiz várias vezes ali, eu comentei que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. E eu já comentei várias vezes que, assim, se todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, se alguém que pensa que é cristão não está sendo missionário, algo está errado com o cristianismo dele. Algo de errado. Faz sentido? Tô exagerando? O que vocês têm a me dizer? E aí, nesse sentido, nós do GYC decidimos trazer aqui essa convidada especial, super, hiper, mega power especial, porque ela é missionária em tempo integral. Minha irmã está há algum tempo já na missão, no dia a dia, né, Laura? Quanto tempo? 6 anos? Acho que 6 anos, né? Eu estudei na Escola de Profetas, né? No ano de 2018, e a partir de 2019, então, eu estou na missão. Em Pernambuco, nós usamos essa expressão missionários. Em alguns lugares é mais conhecido como obreiro bíblico, mas é esse o trabalho. Nossa, e assim, como que foi para você decidir fazer a escola de profetas? Como é que foi tudo isso? Porque eu acredito muito que Deus faz um chamado para cada um de nós hoje, né? Existem diversos chamados, Deus pode fazer para você evangelizar na internet, por exemplo, evangelizar realmente como você está fazendo, que é incrível. Como que foi esse chamado que Deus te deu para fazer tudo isso? Foi um processo foi sendo construído, né? Um tempo relativamente curto, mas Deus foi construindo isso na minha vida. E eu acho bem interessante que ele foi falando por etapas. Acho que não cabia na minha cabeça todo o plano de Deus de uma vez, com certeza não cabe, o plano dele é enorme, e ele foi falando passo a passo. Mas tudo começou com uma insatisfação do meu coração de ver que eu estava lendo até o livro de Daniel, e eu via que Daniel, um jovem de Deus, ele via o mundo espiritual circundando as coisas comuns da vida. E eu não via isso. Não comigo. E eu pensando, consciente de que estou no tempo do fim, que as coisas espirituais se intensificam ao meu redor, e eu, sem ver isso, eu me preocupei. Falei, Jesus, se ele via, e o Deus continua o mesmo, e eu sei que a luta espiritual continua, na verdade, só está se intensificando, por que que eu não vejo? Eu quero isso também. Eu quero ver isso também. Eu quero estar consciente das situações espirituais ao meu redor. Então, começou com essa insatisfação. E ali Deus foi conduzindo as coisas, fechando portas, abrindo outras, e aqui estou eu. Acho que vale adicionar também. A gente tem acesso à informação privilegiada, né? Porque, por favor, use! Né? Então, assim, acho que vale adicionar também, lá que eu lembro desde que a gente era criança, papai e mamãe sempre falando pra gente, acho que você vai lembrar disso também. Não importa a profissão que você escolher, você é para ser missionário. Seja advogado, seja médico, isso vai ser a desculpa. Ou como ouvi um amigo falando recentemente, o disfarce. Achei interessante essa questão do disfarce, sabe? Não, é um disfarce, mas você vai usar isso como o meio para você alcançar pessoas. E eu lembro que papai e mamãe falavam isso pra gente desde criança, e acho que isso deu uma direcionada também, eu imagino, né, Lau? E isso reforça assim, a gente a importância desse tema ser trazido às pessoas. Porque é algo que, no meu caso, no caso da Lau, que somos irmãos, né? Então, assim, a gente já cresceu com isso. E isso dá uma guiada na vida. Porque a Bíblia já fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Então, isso, imagino que certamente influenciou. Fica a dica aí para os pais, né? Inclusive, colocar a missão na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, né? Aproveitando, deu um gancho maravilhoso. Desculpa. Você deu um gancho maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal da Silvia Martins, no congresso da GYC desse ano, que ela fala sobre a verdadeira educação. Então, ó, já vai lá. Verdade, depois de acabar aqui, lógico. Você vai lá e dá uma conferida lá, que é sensacional. Desculpa, amiga, pode falar. Essa questão do disfarce eu acho muito interessante também e essencial, porque nem todos nós seguiremos o mesmo modelo.
Deus tem um plano e um propósito para cada um. Mas se sair da questão da missão, aí sim nós saímos do plano original, né? As outras coisas são só disfarces. As outras coisas são só os meios para alcançarmos, quem sabe, públicos diferentes, status diferentes da sociedade. Mas o princípio, o propósito, deve ser estar trabalhando como agentes do reino de Deus, em tudo que fizemos. Gente, quero trazer uma polêmica aqui, posso? Pode! Vamos lá. A gente está falando aqui sobre os disfarces, sabe? E algo que sempre vem assim à tona, quando a gente começa a falar sobre isso, sobre missão e tudo mais, as pessoas pensam, tá, mas você não vai ter uma profissão e como é que fica isso, sabe? Eu já ouvi várias vezes as pessoas perguntando assim. E aí eu tenho a minha opinião que gostaria de compartilhar, mas eu queria primeiro ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Tipo, a sua profissão é um impeditivo para você exercer sua missão? Tipo, para eu ser missionário, eu tenho que estar, como no seu caso lá, tipo, o tempo todo, em tempo integral, trabalhando para a obra mesmo, como obreiro da igreja mesmo, digamos assim, ou eu posso ser um missionário em outras áreas da vida. Como é que funciona isso? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, como nós estávamos falando a princípio, todo verdadeiro cristão ele é missionário, mas não é necessário que todos tenham o mesmo caminho que eu, 100% dedicado à missão. Eu acordo e vou para a rua falar com as pessoas, me envolver com as pessoas e volto só para almoçar e depois tem alguns momentos, enfim, mas a maior parte da minha energia é despendida nisso. Agora, algo que eu acho muito importante é que nós possamos buscar de Deus verdadeiramente qual é o modelo que Ele quer para cada um. Eu não posso fazer missão do meu jeito. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas tropeçam. Fazer missão do seu jeito. Não, a missão é para todos. Então, fazer missão é imperativo. Agora, nós precisamos buscar no Senhor os meios que Ele vai nos conduzindo. E para cada um, Ele tem um plano personalizado. Nosso Deus é Deus de indivíduos, né? Não de massas. Então, aí é preciso de muita comunhão com o Senhor, de buscar ouvir realmente a voz de Deus, que, graças a Deus, existem muitas formas de fazer missão. Aqui, inclusive, pessoas que já se batizaram estão sendo missionárias no ambiente delas, entre os vizinhos, na escola. A juvenil que se batizou aqui, né, tem dado estudos bíblicos na escola, pelo celular, e todos envolvidos na missão, mas nas suas multiformas, das maneiras que Deus vai permitindo e proporcionando. Só para explicar, não é porque eu gosto de polêmica assim, sabe, pessoal, mas é porque eu já vi muita gente falando, não, eu tô cedo, eu tô novo para fazer missão, eu preciso estudar primeiro, e, na verdade, acho que isso que a Lau falou faz muito sentido, sabe? Da questão da missão onde você está. É mais ou menos isso que você quer dizer, né, Lau? Que, assim, você pode ser missionário, você pode não, você precisa ser missionário onde você está. Você não precisa sair do ambiente acadêmico e ir para uma dedicação exclusiva, digamos assim, para ser missionário. Você precisa sim ser missionário 100% do seu tempo. O meu pai costuma falar assim, nada nessa vida é por acaso, é brincadeira, tudo é adoração. Ou a Deus ou a Satanás, sabe? Então, isso nos leva a pensar que a gente sim deve ser missionário o tempo todo. Mas dentro do ambiente no qual a gente está inserido. E como é que foi isso para você, Laura? Você tinha um ambiente assim, você decidiu sair desse ambiente e ir para outro ambiente. Como é que foi isso assim para você? Posso só fazer um parênteses? É o seguinte, eu acho muito interessante, porque às vezes, como a gente conversou no começo, né, a gente espera um novo ano para começar e fazer algo diferente, a gente fala assim, ah, não, eu vou ser missionário só se eu for para um outro lugar super diferente de onde eu moro. E muitas vezes, eu não estou falando que é para todos os casos, tá? Eu quero que vocês me entendam bem. O que eu quero dizer, às vezes a gente acha que, ah, não, eu vou ser missionário só se eu for para um outro lugar, e aí sim eu vou começar a fazer o que realmente Deus fala para eu fazer, entende? Então, eu acho que essa é uma questão que eu não falei que é esse o caso, né? Mas só para a gente, às vezes, também refletir. Eu acredito muito que quando a gente realmente acredita no que a gente faz, não tem como a gente ficar quieto. Não tem como a gente se conformar com as coisas e não falar para as pessoas. Então, ser missionário, eu acredito que é ser quem Deus quer que você seja onde você está. E o que é isso? É ter uma vida coerente. Porque você vai, né, por meio da sua vida coerente, você explicando para as pessoas o porquê que você faz aquilo ou deixa de fazer aquilo, sem ser legalista, eu acredito que é uma forma que Deus se revela por meio de você para as outras pessoas, né? Então,
É claro que ela pode falar mais sobre isso, né? Mas é que eu acho que é interessante, porque dentro do que você falou, Mati, né, de falar da polêmica e tal, eu acredito que é bem nesse sentido para a gente, né? Não pensar que tem que esperar a gente se tornar. É que nem aquela história, a gente vê muitas dessas Uma questões. grande oportunidade, né? Exatamente, eu não preciso esperar o grande dia em que isso vai acontecer. É para isso já acontecer hoje. E se não teve essa transformação no nosso coração, a gente tem que pedir para que Deus faça com que a gente tenha vontade de falar sobre a mensagem, né? Porque algo de errado não está certo, né? Então, acho que é por aí. Sim. Tinha uma pergunta para me responder, né? Perdão, me fugiu a pergunta. É eu que cortei, sorry. Vou reformular a pergunta aqui, então. No seu caso, você é, de certa forma, uma missionária transcultural. Ela não saiu do país e tudo, Perfeito. mas o nosso país é um país continental, como a gente aprende na escola, né? Está numa cultura completamente diferente da nossa e nossa, porque eu conheço a nossa cultura, né? A cultura da qual a gente veio. Como que foi assim, esse processo de adaptação para você, Lau? Você tinha ali a certeza do Senhor conduzindo, de alguma forma, tipo, isso tornou mais fácil, apesar das dificuldades, quer dizer, dificuldades a gente sempre tem. Eu lembro da Lau comentando lá em casa, por exemplo, que ela tinha dificuldade para se apresentar em algumas cidades nas quais ela esteve, porque o pessoal pedia para ela soletrar o nome dela. E ela, Lauriele. Só que no Nordeste, onde ela Lauriele está, o pessoal não conhece a letra E. Apresentando assim, uma curiosidade para o restante do Brasil. Eles conhecem a letra E. Ah! Sim! Entendi. Aí, o pessoal escrevia o nome dela, tipo assim, Lauril, porque eles não tinham entendido que tinha a letra E ali antes. Aí, tá certo? Ela, não, tá errado, tá faltando a letra E. E aonde? Ela vou soletrar de novo, ela soletrava outra vez. Tá certo? Não, tá errado ainda, tá faltando a letra E. Que letra é essa? Aí, ela, às vezes, você mostrava, né, Lau? E aí o pessoal, é a letra E. Entendi. Lauriele. Então, assim, uma situação engraçada que eu lembro de estar lá comentando lá em casa, mas para mostrar assim, que, querendo ou não, é uma missão transcultural. Como é que você vê isso lá? Dentro do mesmo país, tem diferentes culturas, você está numa missão transcultural, certamente há dificuldade de adaptação, mas você tem a certeza de que Deus te conduziu. Como que isso conforta você, assim? Como é que você vê essa situação? Isso faz toda a diferença, ter a certeza de que Deus está conduzindo. Por isso que também comentei ainda há pouco a importância de você ouvir a voz de Deus, como é que Deus quer que você desenvolva a missão. Porque na hora das dificuldades a gente se apega a essas promessas de Deus, aquilo que Ele falou. Então tem esses detalhes, sim, detalhes de comunicação, detalhes de cosmovisão, ou visão de mundo, né? A forma como as pessoas enxergam questões de prioridades, entre outras coisas, mas tudo isso vai se tornando mais suave do que se fosse uma aventura própria. Eu quero ir lá e vou por mim mesma e enfim, e também buscando mais a Deus nesses momentos para que Deus mostre os meios de contornar essas situações. E eu me lembro que algo que me ajudou nesse processo de adaptação, de familiarização da cultura que estou inserida, e agora eu já me sinto bem inserida por aqui, foi um outro podcast de uma outra missionária transcultural, que é Liz Mota. Ela é lá do Instituto de Missões da União, qual é aquela união mesmo, Matheus? Centro-Oeste Brasileira, não. União Centro-Oeste Brasileira, que me ajudou bastante. Ela trazia ali algumas dicas, né, de como lidarmos com essas diferenças, e ela falava que se eu quero alcançar um povo, eu preciso, até onde o evangelho me permite, me ajustar a esse povo, porque eu já vou trazer uma concepção muito nova de mundo para eles, que é a concepção do evangelho. Isso transforma a vida de qualquer pessoa, a concepção do evangelho. Então, se nos detalhes eu puder me aproximar deles, da forma como eles vivem, da forma como eles entendem o mundo, vai ser melhor para eles aceitarem essas diferenças do que se eu chegar toda diferentona e querer transformar eles, vamos dizer, em mato-grossenses. Eu sou original do Mato Grosso, né? Se eu quiser transformar eles em mato-grossenses. Então, Liz Mota citava exemplos, por exemplo, eu me esqueci agora, aquele Hudson, aquele missionário que foi para a China. Lá, os costumes eram bem diferentes do costume original em seu país.
Então, ele começou a deixar o cabelo crescer, porque na cultura chinesa os homens andavam assim. Começou a adotar as roupas da cultura chinesa. Isso facilitou o envolvimento dele com as pessoas de lá. Então, elas passaram a dar mais crédito para aquilo que ele falava. E assim também, por aqui. Por isso que eu aprendi a falar yapôs, pronto. Comecei a me esforçar para acostumar com os temperos locais, com a culinária local, e hoje eu amo a culinária local. Me acostumar com a forma de pensamento deles. É interessante que agora, quando vou visitar minha família no Mato Grosso, eu tenho até, assim, às vezes, dificuldade de expressar algumas coisas, porque já me acostumei com a forma de construção, a construção de fala daqui, que às vezes eu fico, como se expressa isso na minha cultura mesmo? Já não sei mais muito bem como é, mas é interessante. Inclusive, eu me lembro de uma história que a Liz contou, assim, vamos dizer que missionários amarelos vão para um país azul. Isso acontece com missionários. E a hora que os missionários amarelos chegam no país azul, acabam que eles se tornam verdes. Agora eles já nem são mais 100% amarelos e também não são 100% azul, mas eles são ali algo entre isso e aquilo. E isso é bom também para a construção pessoal, né? Que a gente está limitado muitas vezes com a forma de pensar desde que nasceu, e existem outras formas de ver a vida que não são erradas, são só formas diferentes. Uma frase de uma amiga minha dizia assim: um ponto de vista é um ponto em uma vista. Uau, que legal! Um ponto de vista é um ponto em uma vista. Que frase, hein? Ela me faz refletir bastante. E tentar acolher até onde eu posso a forma de pensar. Eu só não posso concordar com coisas que Jesus fala que eu tenho que discordar, mas no restante, por que não? Aceitar o modelo diferente de ver o mundo, de prioridades, de tantas coisas. Olha, dentro dessa questão que você comentou lá, eu marquei 3 coisas que eu achei que são muito interessantes, né? Você ressaltou muito a questão de que você tinha que ouvir a voz de Deus, como é que pode dizer? Você tinha um momento que a gente tem que realmente estar com o nosso ouvido aguçado, digamos assim, para ouvir a voz de Deus, certo? Uma coisa que eu acho que é interessante, você não chegou na missão e começou a ouvir a voz de Deus, certo? É uma coisa que você, todos os dias, você nutria para que isso fosse uma realidade na sua vida, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito interessante, né? Que entra muito dessa questão que a gente falou, de não terceirizar a nossa fé. Você foi para a escola de profetas, isso é extremamente importante. Mas não foi só que você viu lá, que você ouvia as coisas lá e você já ouvia a voz de Deus. Não, era você que tinha o seu momento particular com Deus e fazia o seu momento de entrega e você realmente abria o seu coração para Ele, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque fica para a gente que para viver isso, a gente pode viver isso hoje, primeiro ponto, mas é uma coisa que nós precisamos buscar por nós mesmos. A gente não é para a gente depender de alguma coisa ou de um lugar, tipo, não, eu vou lá fazer missão na África, eu vou chegar lá e vai começar tudo a acontecer. Não funciona. Não é bem assim que funciona, né? Pelo que você falou, e, né? Eu acho muito bonito quando você fala, olha, eu me preparei e tinha versos bíblicos que eu guardava no meu coração, que para os momentos que eu precisava eu rememorava eles. Então você vê que não é uma coisa que você vai e o mundo é cor-de-rosa, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, que a gente sempre conversa muito, a gente chega a sempre pensar, não, quando eu for tudo vai mudar, mas calma, não é bem assim. Então, acho que isso é muito bonito de pensar, de entender o nosso preparo de ser hoje. E uma outra coisa aqui dentro dessa que eu acho linda que você falou, a questão da gente ser submisso à vontade de Deus. Não é que eu vou fazer o que eu quero fazer, entende? Porque aí já é o formato errado, não é o que Deus pede pra gente, né? Então, acho muito bonito quando você fala de se submeter a Deus e colocar a vontade para que seja feita dele. Porque às vezes a gente acha que a gente, como você mesma bem disse, vai lá, vai transformar o mundo, vai chegar, vai meter o pé na porta e, opa, tô aqui, agora me aceitem. E calma, não é bem assim, né? Então... Só um ponto dentro disso que você falou, de se submeter à vontade de Deus. Eu já tenho passado por algumas cidades aqui no Nordeste, em que nós vamos lá, uma cidade que não tem presença adventista, começamos trabalhos e deixamos ali adventistas e, no mínimo, um grupo organizado. Mas é interessante que eu já passei, se não estou enganada, por umas 6 ou 7 cidades. Em cada local não é exatamente igual ao outro. Eu pensava assim no início, eu vou pegar a experiência na primeira, quem sabe na segunda cidade, e depois eu já peguei o jeito. Já peguei o gingado, vamos dizer assim, e continuo, vai ser mais tranquilo. Mas não, em cada local, em cada situação, em cada dia, nós precisamos estar atentos à voz de Deus.
porque um dia é diferente do outro, uma cidade é diferente da outra. Aquilo que funcionou em uma situação, pode ser que não funcione mais em outra. Quer um exemplo recente? Olha, sábado foi dia de finados. Fomos ao cemitério entregar panfletos sobre a morte, né, para trazer esperança às pessoas. Pela primeira vez na vida, eu vi uma cidade que as pessoas vão para o cemitério de noite. Nas outras cidades, ninguém queria ir para o cemitério à noite, queria correr do cemitério à noite. Mas aqui, como está um local bem quente, o cemitério fica aberto até 10 horas da noite. O pessoal está indo lá visitar os túmulos. Essa é nova para mim. Pois é, então nós tivemos que adaptar o nosso trabalho aqui. Nós fomos pela manhã, voltamos para o culto, e no final da tarde, até um pedaço da noite, assim, o início da noite, nós estivemos outra vez lá para poder estar envolvido com mais pessoas. E à noite encontramos mais pessoas do que de manhã. Nunca tinha visto isso também. Nossa, então, olha que interessante, né? Realmente, né? Da gente se colocar à disposição de Deus, porque é Ele que vai dirigir e vai falar a forma certa de agir, né? Porque é pelos métodos de Cristo. E aí, mais uma coisa que eu acho que hoje em dia, como você falou, tem que ter realmente sabedoria vinda do céu para a gente não cair no engano de falar assim, não, a cultura pode sobressair porque eu vou fazer uma música diferente para atingir aquela cultura X. Será que realmente funciona assim com Deus? É o que você falou, eu achei que muito equilibrado essa questão de entender que eu vou fazer até onde não atinja os meus princípios para levar a mensagem de Deus para as pessoas. Até em uma das crenças, acho que é a primeira crença que a gente tem, né? Que Jesus é maior do que a nossa cultura. Que todas as coisas são maiores do que a nossa cultura, porque a nossa cultura é a cultura celestial. Então, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente pode ter ouvido falar assim, então tudo bem, eu vou na balada evangelizar. Tá tudo bem eu ir na balada evangelizar? Veja, não é bem assim, entende? Então, eu sei que é uma outra questão que a gente está conversando, mas eu acho que é importante pontuar. E como que foi assim? Você comentou que você viu o podcast, mas existe uma relação muito tênue entre a gente saber até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir em relação à cultura. Você tem alguma sugestão para o jovem de YC que está assistindo a gente, que hoje em dia, seja na sua vida, no ambiente que ele está diferente do que ele está acostumado a estar para ser missionário, como que ele pode seguir nesse sentido? Bem, nós temos os princípios gerais que nós conhecemos, né, e vamos aprendendo na igreja. Nós precisamos também buscar ter raízes, não só de ouvir falar, então o irmão lá falou na igreja, na escola sabatina, assim, sabe? Eu preciso ter fundamento sólido. Por que aquilo é daquele jeito? Por que eu me posiciono assim acerca de tal assunto? E nisso eu entendo que a igreja tem um rico material, inclusive o material da irmã White, eu recomendo demais. É muito rico, muito vasto. Algum livro específico, Lau? Ou todos os materiais? Eu não diria Tipo, Mensagens aos Jovens, Ministério para as Cidades, alguma coisa assim? Ou você recomenda, não, ler tudo que você puder, quanto mais melhor? Fala o primeiro livro que um jovem de YC tem que ler. Pronto, é isso. O primeiro livro que um jovem de YC deve ler, eu não diria um livro, eu diria a série Conflito. Uau, a minha Bíblia ficou 3D quando eu li a série Conflito. Isso pode ser a história da redenção, para começar, já é muito bom. Mas isso é só o começo, só a introdução. Depois você precisa ler Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Ali sua mente vai assim, uau, sua Bíblia vai ficar 3D. Eu recomendo demais. E também sobre assuntos específicos, você vai encontrar em vários locais diferentes, né? Não tem como dizer no livro, por exemplo, sobre música, alimentação, entre outras coisas. E fora, não tem só a irmã White, Deus tem nos abençoado com vários outros autores também, que nos ajudam demais. Então, o Joyce aqui também traz muitas palestras interessantes para nós. Não me falaram para falar isso. Faz um merchanzinho, bom. Eu quero falar agora. A gente não pediu, mas você já está fazendo nosso merchan. Vai lá, fala para o pessoal assistir os vídeos lá, aqui do nosso canal. Que movimento abençoado que Jesus trouxe para nós no Brasil. Eu agradeço a Deus demais e peço que Ele continue abençoando esse movimento. São palestrantes confiáveis, pessoas consagradas que eles procuram trazer. Então, vale a pena assistir. Eu mesmo assisto várias vezes e tem me abençoado também. Então, assim, precisamos ter um enraizamento individual. Por que eu vou me posicionar assim acerca daquilo? E sobre os detalhes, as minúcias, aí está sensível à voz de Deus. Eu não vou dizer que eu acerto todos os dias. Tem dias que eu, no final do dia, concluo que eu avancei um pouquinho mais do que eu deveria avançar.
Mas assim, é uma construção, né? A vida é uma construção. E da próxima vez eu já sei que eu não devo chegar até aquele ponto. Eu sou vegetariana há alguns anos, inclusive já desde a minha casa. Então, eu tinha o erro de achar que eu poderia aceitar algumas comidas que na minha casa sempre era sem leite, eu aceitava facilmente na rua. E aí depois lá vinha a azia, porque tinha leite, tinha ovo. Aí assim eu fui aprendendo a trancos e barrancos que não podia, né? Agora eu já sei, já tenho mais cuidado. Talvez eu não possa comer esse bolo, é com muito carinho, mas a minha saúde não vai permitir. E assim, a experiência também vai sendo construída e nós vamos sendo edificados a cada dia. Perfeito. E assim, dentro dessa questão que você falou, eu acredito que, como você disse, né, tem muitos desafios aí, porque não tem pessoas que são adventistas majoritariamente na região. E como que funciona para você falar, por exemplo, com uma pessoa e você abordar ela para mensagem? Como que você faz nesse aspecto, né? Porque, que nem agora na lição dos jovens, a gente viu muito a questão inclusive, vê o Conde Maici, todo domingo às 9 da manhã, desculpa, mas vamos continuar. A gente vê muito a questão de que Jesus, ele primeiro atendia as necessidades físicas das pessoas e depois ele ia até as necessidades espirituais. Como que hoje a gente pode abordar as pessoas da mesma maneira, seja na missão, seja com o vizinho, de uma maneira diferente nesse sentido? Como que um jovem fala assim, e agora, gente, eu sou tímido, o que eu vou falar? Como que eu vou reagir? Será que os tímidos também podem não falar nada? Como que funciona essa relação? É muito interessante tudo isso, porque não existe uma fórmula pronta, mas as pessoas, de maneira geral, isso é até uma frase do departamental aqui, da associação que participo, Associação Pernambucana Central, que de vez em quando ele se reúne conosco, dá algumas orientações, ele disse uma frase muito interessante, ele repete essa frase: as pessoas não se importam com quanto você sabe de Deus, mas com quanto você se importa com elas. Então, o que faz mais diferença é o método de Cristo. Primeiro, se importar com as pessoas, e as pessoas perceberem que você se importa. E existem 1000 maneiras de se importar com as pessoas, até porque as necessidades das pessoas são diferentes. Talvez uma pessoa precise literalmente de alimento e roupa, talvez a outra precise de um ouvido, talvez a outra precise de um chá. Nós trabalhamos com a mensagem de saúde. Aqui você perguntou especificamente. Eu sou formada, tenho conhecimento em naturopatia. Então, eu abordo a mensagem de saúde com as pessoas quando bato nas casas pela primeira vez. E ali, quase todo mundo está doente, então eu posso, nem que seja, deixar os 8 remédios naturais ali com elas. E já faz uma diferença muito grande, os 8 remédios naturais. Mas em alguns outros casos, nós desenvolvemos mais terapias com as pessoas, como temos visto aqui alguns testemunhos de melhoras e resultados. Então, as pessoas se tornam mais abertas para ouvir o restante do que a gente tem para falar, depois que elas entenderam que nos preocupamos com elas de verdade. Mas existem outras maneiras também. Semana passada tive uma experiência que fui numa rua apenas oferecendo uma oração por todo mundo. Todo mundo tem um problema para pedir a Deus ajuda. E ali fiz uma lista de nomes com situações para estar orando e as pessoas me receberam, ninguém disse não para mim. Então, existem muitas maneiras, mas o principal, antes de você falar, procure ajudar, mostrar para as pessoas que elas são importantes, que elas não são apenas uma massa de manobra para ouvir um monte de coisa que você quer descarregar assim e colocar para fora e bater uma meta e dizer na escola sabatina que você fez algum tipo de trabalho missionário, mas quando elas se importam que aquilo é mais genuíno. Eu lembrei de um comentário que, bom, eu lembrei primeiro daquilo que a gente estava comentando nos bastidores, né, antes da gente começar, que as pessoas se identificam com pessoas, sabe? E acho que esse comentário seu de agora, Lau, assim, me fez lembrar isso de novo, sabe? Essa questão de que as pessoas se identificam com pessoas. Então, ao você se colocar ali como uma pessoa que, para ajudar ela, uma pessoa que se importa com ela, isso abre portas. Eu lembrei de um comentário que eu fiz no Conde YC do ano passado, acho que do último trimestre do ano passado, ou seja, tem quase um ano isso aí, mas em um texto que eu li que fala bem assim: o mundo não pode ser salvo por ver nos tornando-nos melhor, melhor e melhor. Não importa quão bons nos tornemos, porque o mundo não será salvo por nos tornarmos bons. O mundo será salvo por Deus. Eles precisam vê-lo, precisam amá-lo, precisam adorá-lo. Eles precisam receber sua pessoa, mas eles não o conhecerão até que eles o vejam em nós. Seremos uma revelação de Deus para o mundo a perecer.
Você vê isso por aí, lá, no seu trabalho, assim, no dia a dia das pessoas? Você tem alguma experiência, deixa eu reformular a pergunta, você tem alguma experiência em que, assim, as portas foram abertas por você demonstrar interesse na pessoa e não simplesmente em, como você disse, descarregar, assim, tudo aquilo que você tinha para falar nela? Você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar com a gente? Bem, nessa cidade que eu estou, eu tenho uma experiência interessante. Eu já morei aqui um tempo atrás e agora estou outra vez aqui trabalhando. E tinha uma mulher que ela não queria mais saber de crente. Ela, quando morei aqui a primeira vez, ela tinha problema com álcool, ela era alcoólatra, e agora ela está com muitas doenças em decorrência disso, muitas doenças. E ela não queria mais saber de crente, falou que ia expulsar todos os pastores da casa dela, porque já tinha ido um bocado de crente lá orar com ela, e não tinha resolvido nada, e tantas coisas. E a primeira vez que eu cheguei lá, ela só me recebeu porque ela já me conhecia, e eu só fiquei calada. Fiquei calada, me sentei, perguntei da saúde dela e fui embora. E na segunda vez, ela de novo bem brava, não queria saber de crente, e então eu entrei de novo, e dessa vez eu varri a casa dela. E na terceira vez, e assim algumas vezes. E depois de algumas vezes eu pude fazer uma oração com ela. E eu fiquei muito feliz quando eu pude fazer uma oração com ela, que ela aceitou uma oração. E alguns dias depois ela aceitou um estudo bíblico. Assim, eu não peguei uma liçãozinha, mas eu fui falando algumas passagens de cabeça, explicando algumas coisas. Não abri a Bíblia a princípio, mas ela já aceitou a Bíblia na casa dela. Para quem queria bater em todos os crentes, já era uma grande vitória. E assim tem sido. Tem dias que ela continua bem brava e eu não posso abrir a Bíblia. Mas então eu ajudo ela em suas atividades na casa, ela é cadeirante, ajudo ela de alguma outra maneira, e no outro dia, quando ela está mais calma, eu falo mais um pouco dos estudos bíblicos. E assim temos feito. E assim, a mulher que não queria crente, agora tem um monte de crente na casa dela, que não foi só eu, levei outras pessoas da minha equipe para lá também. Que legal, que legal. Também Pessoas se identificando com teve uma outra pessoas. situação aqui, de um Não, homem pode que falar. ele não aceitava crente na casa dele. A primeira vez que eu cheguei lá, ele só não me arrancou com as mãos, mas ele ligou o som bem alto e começou a xingar um monte de palavrões. E eu tive que sair de lá porque eu não podia mais conversar com a mulher dele. E insisti lá outra vez, e na segunda vez eu fiz um curativo no pé da mulher, que estava machucada. Ele ficou olhando assim, dessa vez ele não ligou o som. E na terceira vez eu vi que ele tinha um machucado na cabeça. Ele também tem problemas com álcool. Então, dessa vez, eu sugeri algo que pudesse ajudar na cabeça dele. Não era algo difícil, algo muito simples, lavar com sabão de coco e outras coisas. E aí ele aceitou. E antes de fazer isso, eu falei, eu vou fazer uma oração pelo Senhor. E como ele viu que eu ia ajudar ele, ele aceitou a oração. Meio assim, burrado, mas aceitou a oração. E assim já tenho ido lá algumas vezes. E agora ele me recebe, ele me chama para dentro da casa para ver a mulher dele. Na primeira vez que ele me chamou, eu quase não quis entrar de medo. Está acontecendo isso mesmo. Mas então, para a glória de Deus, quando as pessoas veem que a gente se importa com elas, vai se quebrando, né, preconceitos e vai tendo mais abertura para as outras coisas que nós queremos falar também. Nossa, incrível. Nossa, realmente. Não, é porque nessa a gente fica pensando, né? Que incrível essa questão, né? É como você falou, é bem simples, mas porém não útil, né? A questão da gente entender realmente o que Deus está chamando a gente para fazer, se submeter a Ele, colocar de lado todo o nosso orgulho, tudo que a gente é, e realmente ser um instrumento nas mãos dele, né? Levar, não importa o que aconteça, ser persistente foi uma coisa que eu percebi muito também. Não é uma coisa que você recebeu um não e você já recebeu não, então não vou continuar. Eu percebi muito que foi uma coisa que você foi muito persistente, então eu achei isso muito interessante também. Não essa habilidade, porque eu acredito que é algo que Deus dá muito pra gente, né? Mesmo nos momentos difíceis, a gente se manter firme e continuando lá na missão, né? Mas achei muito interessante. E você, Mati? Eu lembrei de uma outra história que ela... Existem pessoas que são mais abertas, né? Existem pessoas que não precisam, assim, tiveram pessoas que não queriam de quase nada de saúde, elas queriam, mas na hora que eu ofereci um verso da Bíblia e uma oração, elas quiseram essa parte. Então, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, acho que todo vizinho ficaria feliz, quem sabe, de receber um pão bem gostoso feito em casa, ou mesmo comprado na padaria, alguma coisinha especial, e levar ali para o seu vizinho, já é uma forma de estabelecendo contatos. E outra parte importante, que sem ela não funciona, é a oração em casa. Porque essa é a parte que geralmente se conta, é a parte pessoa a pessoa.
Mas a oração também faz um trabalho tremendo, né? Antes de ir na mulher embriagada, na mulher alcoólatra, eu orei por ela. Em casa eu continuo orando por ela. E o dia que ela não me recebe, eu também oro por ela. Então, nós sabemos que a nossa obra é limitada, a nossa atuação é limitada, mas a do Espírito Santo não. E para o Espírito Santo as pessoas não podem bater a porta. Então, essa é uma parte também que faz total diferença. Eu lembro de uma outra história que você contou lá em casa, que foi da pessoa que chamou você, na verdade não é que ela permitiu, que ela chamou vocês para entrarem, porque a pessoa que estava te acompanhando, né, sua colega na época, estava com violão, e a pessoa pediu para vocês entrarem para tocar uma música, foi mais ou menos assim, não foi, lá? Pediu para vocês entrarem e cantarem uma música, tocarem uma música, que foi outra porta aberta, né? Outra porta que se abriu pelo fato de vocês se preocuparem com pessoas. Vocês podiam ter falado bem assim, não, para dar estudo bíblico, não para entreter a pessoa, não só para ficar entretendo ninguém, dando música assim, mas não, é se preocupar com pessoas, e isso eu acho interessante. Tem mais alguma história assim que você se lembra, que você gostaria de contar, ou que quer mudar o tópico? O que você me diz? Histórias são várias, né? Também é muito um momento que as pessoas estão bem receptivas, são em hospitais. Já tivemos experiência de fazer visitas em hospitais, orando, cantando com as pessoas, por cada situação de doença ali, e inclusive ter feedbacks de pessoas que foram restabelecidas sua saúde nesse contexto, pessoas que tinham ali o poder da oração, né? Ali a gente só fez a oração e cantou, não fizemos nenhum chá, não fizemos nada mais do que isso, mas as pessoas se sentiram amadas, abriu portas com o pessoal da saúde ali daquela cidade, aqueles que trabalhavam no hospital, ficamos conhecidos por ali entre eles como pessoas que queriam bem dos outros, e as famílias que receberam as orações e que saíram mais rápido do hospital ficaram muito agradecidas também por terem recebido essa bênção, né? E essa ajuda humanitária de ser humano para ser humano, de se condoer naquela situação difícil que o outro está passando por ali. Empatia, e é uma situação né? Isso, empatia. É uma situação que quase ninguém vai rejeitar a oração nesse momento de dor, de dificuldade. Então, tem muitas necessidades no mundo hoje. Se nós estivermos com o olhar aberto, pedimos a Deus assim que nos ajude a vermos por onde começar, não vai faltar meios de cada um poder agir ali um pouquinho, ainda que seja um pouco mais tímido ou um pouco mais não tímido, falante, né? Vai ter meios para todo mundo estar ali mostrando o amor de Jesus e depois o amor escrito, que é a palavra de Deus. Uhum. Olha lá, eu achei muito interessante. Só um minutinho. Tem uma coisa que eu queria conversar, rapidão. Eu achei muito interessante essa questão que você comentou da sua relação com a oração. Você pode comentar um pouquinho mais? Ela sempre estava na sua vida? Foi algo que você aprendeu a orar? Como que funciona essa questão, essa conexão que você tem com Deus por meio da oração e como que você viu isso de forma efetiva acontecendo na vida das pessoas? Você comentou, né, o caso que você sempre ora pelas pessoas, quer seja o sim, quer seja o não. Você falou do poder da oração intercessora. Você pode comentar, assim, como que eu posso dizer, de uma forma que possa inspirar outros jovens a também viverem isso como você vive? Como que foi esse momento especial de oração com você? Como que isso sempre foi assim? Enfim, acho que é só tudo isso. Eita, Elisa, pois a questão da oração me acompanha há muito tempo. Desde que eu era pequena, algo pessoal, eu sou adventista de berço, então logo cedo minha mãe orava comigo, desde a barriga já, e eu tinha alguns pesadelos quando pequena, eu me lembro disso, e minha mãe me ensinou a orar para que eu não tivesse mais pesadelos. E ali, realmente, eu vi a eficácia. A noite que eu orava, eu não tinha pesadelos. Então, eu comecei a desenvolver essa relação com a oração ali na infância. E depois eu fui vendo que a oração também tinha eficácia grande na vida dos outros. Pude interceder por amigas na adolescência, e ali eu vi Deus agindo na vida delas. Era interessante que eu me lembro de uma experiência que eu acordei de madrugada e aquela forte impressão, ore por fulana, que era minha amiga. Eu orei muito por fulana naquela madrugada. E no sábado, quando eu a encontrei na igreja, eu falei, eu orei muito por você, tal dia da semana. Ela, tal dia da semana, eu estava com um problema em casa. Que horas? De madrugada. Eu orei, pois foi de madrugada mesmo que eu tive esse problema. Então, a oração vem me acompanhando há muito tempo. E quando nós voltamos para ver os materiais da igreja, especialmente os Ellen White, nós vemos que a oração move o braço da onipotência que ela fala. Quem somos nós? Nós somos tão pequenos, tão limitados, e a oração nos dá acesso à sala de controle do universo. Então, por que nós ousaríamos fazer um trabalho tão grande apenas com a nossa força, que é tão pequena? E eu vejo que a oração
é uma das coisas mais importantes que faz a diferença para alguém conhecer a Jesus. De modo que hoje, sinceramente, eu me sinto muito valorizada quando alguém fala que está orando por mim. Eu sei que ela está fazendo uma grande coisa por mim. E eu procuro também colocar várias pessoas, assim, que estou entrando em contato nas orações. Isso faz toda a diferença. Não teria como apresentar Jesus sem colocá-las na oração, porque existe essa parte do pessoa a pessoa, mas nós sabemos e não podemos desprezar o fato de que existe todo um contexto espiritual que nós não podemos lidar sem a oração. E que aquela pessoa nem sabe direito sobre o contexto espiritual, então ela não sabe se posicionar, não sabe de nada. E aqui nós temos visto também várias experiências que são vencidas pela oração. Senhor, nós não podemos mais fazer nada, mas o Senhor continua podendo. Por favor, faz por nós. E Deus faz. Quando nós não temos mais nenhuma solução, Deus ainda tem muitas, né? Deus tem várias. Então, é muito importante nós colocarmos a oração, e tanto antes por nós, para que Deus nos guie, como para que Deus ajude aqueles com quem estamos envolvidos também. Legal. Gente, eu falei para vocês que ia ser especial. E É aí, verdade. tá sendo bom? Tá sendo bom? Já curtiu? Já compartilhou? Se não, faz isso agora, pessoal. Isso são informações importantes que, assim, tá sendo bom para mim. Se tá sendo bom para você também, passa para frente, compartilha. Lau, eu Faça queria sua listinha de oração. Isso aí. Perfeito. Boa, maravilhoso. Faça a sua lista de oração. Lau, eu queria ouvir de você também um pouco da seguinte questão. A gente falou assim sobre abençoar os outros e realmente tem muito isso. E ver isso alegra a gente, sabe? Das pessoas sendo alcançadas, das pessoas sendo transformadas. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a transformação que faz na nossa vida. Esse trabalho pessoal, como que isso ajudou você, que transformação isso trouxe para você, que bênção você pode notar na sua vida por causa assim, desse trabalho especial que você faz. Nossa, em todos os sentidos. Todos os sentidos faz diferença a missão. Desde os sentidos pessoais, de que nós começamos a ter uma nova forma de pensar, entender mais sobre o ser humano, isso faz tanta diferença. Hoje o mundo está tanta dificuldade no mundo, é porque pessoas não entendem sobre pessoas, querem só seu modelo de ver, seu modelo de viver, e não sabem resolver problemas. No campo também nós precisamos aprender a resolver problemas no trabalho missionário, porque nós nos envolvemos com pessoas que estão cheias de problemas, e no grande conflito, Satanás não quer que as pessoas sejam salvas, então ele também cria alguns problemas, e é importante aprender a resolver problemas, e buscar de Deus também a solução, né? A fé, a questão da fé. Agora sim eu vejo grande conflito, como eu disse lá no início que eu queria ver. Eu peço a Deus que abra cada vez mais os meus olhos para que eu possa continuar vendo o grande conflito. Então, é muito interessante essas questões. E também na questão de saber lidar com formas de pensamento diferentes, de saber até onde aquilo ali eu posso abraçar, de que maneira eu discordar também, isso é muito importante. Então, em todos os sentidos, eu vejo que eu cresci, me desenvolvi demais como pessoa. E cada ano, às vezes eu digo cada semana, já é uma nova Lauriele. E às vezes eu olho para os resquícios de Laurieles passadas, como dias atrás eu estava conversando com o Matheus e falo, não acredito que eu era assim. Eu não acredito nem que eu fiz isso. Eu lembro disso. Não acredito nem que eu fiz isso. E então é maravilhoso. A missão nos molda. É o que eu falei, né? Missionários amarelos vão para campos azuis e agora eles ficam verdes. Eles nunca mais vão ser os mesmos. Seria mais ou menos assim, como você pegar o melhor de dois mundos, diríamos. Você pega, tipo, naquela questão da missão transcultural, você pega o melhor da sua cultura, o melhor da cultura do outro, e você se torna você se enriquece, você se torna uma pessoa mais rica. É esse ponto que eu queria trazer, né? Tipo assim, você percebe isso na sua vida. Uhum. E também, o mundo tem colocado, querendo ou não, muitas ideologias em nossa mente, na nossa vida, como o egoísmo e coisas assim. Então, quando você se envolve mais diretamente com a missão, ali não funcionam os métodos do mundo. E nós somos forçados, mas é uma força do bem, até porque nós somos voluntários da missão, né? Ninguém faz a missão obrigada. Nós somos forçados a retornar aos princípios de Deus, ao modelo de Deus, aos valores de Deus.
e eu sei que essa é uma das propostas do GYC, ajudar na restauração da imagem de Deus do ser humano. Então, a missão é um acelerador disso, um catalisador disso. É fantástico, porque toda vez que eu quero fazer do meu jeito, dá errado. Dá errado. Aí eu volto bem de cabeça baixa e falo, Jesus, me desculpa, qual é o teu jeito mesmo? E me ensina, Jesus, viver o teu jeito, porque infelizmente se tornou estranho, né? Depois que a natureza do pecado entrou em nós, que nós somos marcados por isso, se tornou estranho o jeito de Deus, que era tão natural para Adão e Eva, para nós agora é aquilo que Paulo fala, miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. E a missão é um catalisador para nós termos esse processo de voltar mais aos valores de Deus, aos princípios de Deus, nos aproximarmos mais disso. Então, é maravilhoso. Amém. Eu lembro que uma vez você contou pra gente lá que você estava, acho que lavando roupa, se não me engano, e ali Deus te deu uma aula de química, sabe? E não sei se você lembra dessa história que você contou pra gente lá em casa, e isso me motiva a pensar assim, sabe? Deus é tão bom, porque o Espírito de Profecia fala assim que ele poderia ter confiado essa missão aos anjos, a missão de evangelizar. Ele poderia ter confiado isso aos anjos. E cá entre nós, eu acho que os anjos fariam um trabalho muito melhor do que o nosso. Eles seriam muito mais eficientes. Possivelmente eles não teriam esses momentos de teimosia, como você mencionou, de não, vou fazer do meu jeito agora. Eles possivelmente fariam já desde o começo, seguindo o plano de Deus. Então seria mais eficiente, seria mais eficaz, seria mais fácil, diríamos assim. Mas não, ele escolheu nos chamar. E isso, o Espírito de Profecia deixa claro que é uma forma de trabalhar o nosso coração, de moldar o nosso caráter, de matar o nosso egoísmo, sabe? Então, isso é estranho. É estranho. Oxe, estranho eu falar isso. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Desculpa aí, pessoal. Isso é uma bênção. Assim, a gente vê a transformação na nossa vida, né? Não só na vida dos outros. Aqui entre os missionários, nós costumamos falar assim, que enquanto nós estamos salvando os outros, mas salvando não, sendo instrumento de salvação, Deus está salvando nós mesmos e estamos cooperando com a nossa própria salvação também, nesse processo. Mas um gancho nisso que você falou, Mateus, dentro da sua fala, é que você mencionou sobre Deus me dar uma aula de química enquanto eu lavava a roupa. É interessante que, às vezes, ao nos envolvermos com a missão de maneira mais direta, eu posso estar falando para pessoas que estão com essa luta no coração entre se entregar, sentem assim um aguçamento do Espírito Santo para se entregar de maneira total, quem sabe, ou mais intensa para a missão e ficar preocupado com os outros aspectos da vida. Vou parar minha vida para me dedicar a isso? E as outras preocupações que eu tenho, e as outras expectativas que eu tenho? Eu quero dizer que é muito interessante como Deus, ele se preocupa. Deus é nosso pai, antes de ser nosso patrão. Então, ele se preocupa com cada... Eita, tremeu tudo. Não terremoto, não. Foi só eu que tremei aqui. Deus é nosso pai, antes de ser nosso patrão. Então, ele que te fez, que sabe o seu potencial máximo, se preocupa mais com isso do que você pode imaginar. E dentro da missão, Deus proporciona que nós possamos crescer em várias áreas de uma maneira muito interessante. Então, se você sente que o Espírito Santo está te aguçando, te empurrando para isso, não tenha medo. Se renda totalmente, atenda tudo que Deus for te conduzindo, que Ele vai cuidar de cada aspecto da sua vida. Na missão, você desenvolve várias áreas que você pensava que, sabe, que nem dava para unir tudo isso, a gente estava brincando. Na missão, a gente faz de tudo um pouco. Tudo que for preciso, não é uma coisa fechada, eu vou só fazer isso. Não. Você dá conselho, você ajuda na saúde, mas também eu já tive varrendo casa. São multi-áreas que vão sendo desenvolvidas, né? E isso ajuda a gente a desenvolver. Não posso dizer que tem como descrever dentro de um papel tudo que vai desenvolvendo, não, que não tem como. E Deus vai concedendo essas graças para a gente. Por exemplo, química é uma área que eu gosto. Então, de vez em quando, Deus me dá uma pérola de química, assim, que eu vou entendendo mais conceitos que mesmo aqui, não estudando de maneira formal sobre química, eu estudo um pouco aqui, um pouco acolá, mas não estudando de maneira formal, mas Deus vai ajudando porque Ele sabe também e olha com carinho para os desejos do nosso coração. Que lindo. Acho que a gente podia criar uma hashtag, né, galera? Deus é pai antes de ser nosso patrão. Eu posso tirar uma foto, sei lá, de uma print daqui, Elisa, ou tira uma foto da pessoa assistindo, a gente comentando isso e posta no Instagram e marca a gente.
Deus é pai antes de ser nosso patrão. Acho que isso é interessante, sim, esse pensamento, porque ele consegue, melhor do que a gente, combinar a necessidade de trabalhar o nosso caráter, por exemplo, com responder desejos, com atender sonhos, os sonhos que a gente tem. E quando a gente rende a nossa vida para ele, a gente tem a tendência de achar que, tipo assim, mas eu estou perdendo a minha vida. Não, pelo contrário, você está ganhando. Porque coisa que você nem imaginava que você poderia fazer, ele conduz, ele pode, ele abre as portas. Acho isso, assim, fantástico. Max, eu achei uma coisa muito bonita dentro dessa citação, né, que a Lau falou, e de reparar como que era o semblante dela enquanto ela falava de missão. Ela não falou como sendo uma carga pesada, ela falou sendo feliz. Então veja que interessante, Deus não chama a gente para a missão para a gente carregar os fardos, porque a partir do momento que a gente carrega os fardos, a gente não entendeu o que fala em Mateus 11:28, que é para deixar com Deus os fardos e a gente viver uma vida feliz com Jesus. Lau, você tem alguma experiência nesse sentido em que você, mesmo vivendo alguns momentos tensos, assim, que eu sei que existem, né, na vida de todo mundo, como você, mesmo assim, foi feliz com Jesus dentro desse momento da missão? Como que isso você vê que pode ser uma realidade para as pessoas? Porque você mesma disse, né, Deus não é uma pessoa que está lá atrás da porta esperando com um chicote para te bater, porque você não entregou e não cumpriu com a sua missão do dia. Como que é essa relação você com Deus? Olha, a cada momento nós vamos vendo pequenas demonstrações do amor de Deus, né? E ele vai nos envolvendo aquilo que o Salmo 23 fala. Muito interessante. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu imaginava a bondade e a misericórdia correndo atrás de mim. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo, a bondade e a misericórdia de Deus. A gente vai vendo assim ao longo do dia. Mas, de maneira especial, Deus tem me falado também bastante, Elisa, antes de responder sua pergunta, sobre essa questão de não carregarmos os fardos. Então, às vezes, a gente toma para nós a parte que é de Deus. Os fardos é com Deus. A missão, ela tem um peso, mas ela não é um peso. Não, ela não é um peso. E se nós estamos carregando pesos, talvez a gente esteja tentando assumir o papel de Deus. Essa semana passada, Deus me falou bastante através daquele versículo que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós temos uma parte para fazer na edificação da casa de Deus, da missão de Deus, mas é o Senhor que vai fazer com que dê certo mesmo, que as coisas funcionem. Então, mais que experiência que eu posso contar para você? Bem, recentemente eu estive um pouco doente, acontece, né? Mudança de clima, aí fiquei um pouco doente. E aí eu precisei ficar em casa uns dias, recuperando, fiquei gripada, alguma coisa assim. Hoje tá meio difícil discernir o que é gripe, o que é virose, o que é outra coisa. Enfim, e precisei ficar em casa um pouquinho, mas e eu pensando, gente, tinha tanta coisa para fazer, tantas pessoas para visitar, e tantas coisas ali. E eu, por quê? Meu Deus, eu queria estar visitando o povo, eu ia falar da Bíblia para eles, ia falar do Senhor para eles, por que é que eu fico doente? A gente tem essas coisas de vez em quando de... Ai, ai. Então, mas ali eu senti uma paz tão grande, a presença de Deus junto de mim ali, como assim, mas chegando mais junto de mim, né? E foi interessante que uma coisa que eu gosto muito, um dos meus hobbies, é tocar flauta. E ultimamente eu tenho saído da zona de conforto para poder tentar tocar flauta de ouvido. Eu só conseguia tocar pela partitura, toco flauta doce. Apito na flauta doce. Não sou grande musicista, não sou musicista. Então, no meio daqueles momentos ali de muito questionamento, como se fosse Jó, me sentindo Jó, Deus me ajudou a aprender a tocar aquela música, A Bondade de Deus. Todo tempo tu és santo, todo tempo tu és tão bom. E aquilo ali foi como se Deus estivesse chegando mais perto de mim, falando: filha, calma, eu estou aqui com você. Hoje você não está conseguindo ser minha funcionária, mas você continua sendo minha filha. Eu continuo te amando demais. Uau. Você sendo minha filha já é bastante para mim. E eu estou aqui junto de você. E também outras situações do campo também. Deus dando aquela resposta na hora certa que você... Uma situação assim, uma pergunta capciosa, uma situação capciosa, e Deus dando aquela resposta. Ou então, recentemente, nós estávamos tentando
trazer produtos naturais para ajudar pessoas que estão... A gente trabalha com essa questão de naturopatia, como mencionei, e estava um pouco difícil de conseguir finalizar a compra para aquela situação. E eu sei que isso envolve a parte espiritual, porque pessoas iam ser abençoadas com aqueles produtos naturais. E eu estava tentando meia hora para preencher um negócio de fazer uma compra, finalizar uma compra, meia hora, uma hora. A hora que eu já estava no fim da paciência, eu ajoelhei e orei. Falei, Senhor, isso aqui é para o Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor sabe que não vai ser para mim. O Senhor sabe que é para abençoar os teus filhos. Meu Deus, me ajude. Ajuda isso aqui. O Senhor tem nos mostrado a importância de ajudarmos eles de maneira prática. E tentei mais uma vez. E ali Deus conseguiu que eu finalizasse aquela compra de uma maneira ainda melhor do que eu tinha tentado a princípio. Ele abriu as portas para que tudo funcionasse de uma maneira mais fluida, né? E as pessoas estão sendo abençoadas, sim, com os produtinhos naturais que nós conseguimos trazer. Então, nós vemos que realmente é uma cooperação entre o céu e a terra a cada momento. E essa cooperação, nós sentimos o amor de Deus e nos impulsiona a continuar indo para frente. Não somos só nós, né? E se tem o céu envolvido, a certeza de que vai dar certo. E mesmo que o mal se levante, mas é para cair de novo por terra, porque ele não pode ir contra Deus. E assim Deus vai provendo. É muito interessante também que no momento certo a gente vê a ação de Deus. Isso nos fortalece de ver que Ele está atento para eu aqui nessa cidadezinha tão pequena que estou, uma filha tão pequena dentro de toda a criação que Ele tem. Ele está atento para mim também, para o momento exato de que eu preciso daquela ajuda, Ele envia. E é muito bom sentir essas demonstrações quase diárias do amor de Deus. Ai, que especial. Que Eu lindo. respondi sua pergunta? Eu falei bastante. Respondeu, eu achei lindo, tá tudo certo. Fica em paz. Que testemunho de vida incrível, né, Mati? Sim. Acho que a gente Então, pode assim, existem os desafios da missão, claro, porque tudo tem desafio. Tudo que você for fazer na vida tem desafios. E também tem a parte espiritual, que traz algumas outras coisas para a gente ir lidando a cada dia. Mas o que mais me preenche, uma das coisas que mais me ajuda a continuar, é ver essa relação entre o céu e a terra. Eu queria isso. Eu queria estar envolvida com um grande conflito, de uma maneira mais consciente. E é tão lindo ver Deus e nós. Eu me impressionava com a história de Enoque, que falava que ele andava com Deus. Eu ficava, como é isso? Na terra, conseguir andar com Deus que está no céu. Como é que funciona essa ligação? E eu tenho experimentado isso a cada dia. Eu acho que essa é uma das partes melhores do trabalho missionário. E, claro, ver o agir de Deus na vida das pessoas. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo restauradas. O Evangelho é poderoso mesmo. Ele faz tudo aquilo que ele prometeu. E olha que a gente nem está ainda vivendo tudo, né? Ainda não recebemos a chuva serôdia. Imagina quando a gente receber. Eita, Jesus, eu quero que estar preparada para participar desse momento também da chuva serúdia. Porque só um pouquinho que já tenho visto, a amostra grátis que já tenho visto, já está sendo maravilhoso. Eu quero contar mais uma história. Claro. No meu primeiro campo, tinha uma casa que ficava bem distante. Era no sítio. E era o último estudo da sexta-feira, eu já estava bem cansada. Para ir para lá, eu tinha que ir pelo asfalto, sozinha, passando pelo sítio, um bocado de bicho que eu tenho medo, o asfalto pegando fogo, subindo aquela fumaça, o sol na cabeça. Eu, ai, Jesus, me ajude a chegar lá. E então, aquela pessoa, ela aceitou todos os estudos e ela decidiu se batizar. E eu me lembro que quando foi o dia do batismo daquela pessoa, todas as sextas-feiras eu ia para lá assim, bem cansada, mas quando foi o dia do batismo daquela pessoa, eu senti no meu coração assim uma coisa de que se fosse para fazer tudo de novo, se fosse para fazer 2 vezes mais, eu fazia de novo, porque vale tanto a pena ver uma vida se entregando a Jesus, participando do reino de Deus, sendo transformada, restaurada. Essa sensação de que o céu venceu e eu estava aqui nesse processo. Ai, é bom demais. Eu fazia tudo de novo. Amém. E eu desejo isso para cada jovem do JYC. Por favor, se envolva na missão. Olha, se você não pensa que você está vivendo, você está sobrevivendo se você não está envolvido na missão. Escute, experimente. Saia da zona de conforto. Peça para Deus te mostrar a necessidade de quem você vai começar a atender, que Ele quer te usar como instrumento para começar a atender. E você vai começar a experimentar tudo isso que eu estou falando. Muito mais. Se eu pudesse te passar um pouquinho do que eu sinto, eu passaria. Mas vai ser muito melhor quando você tiver suas próprias experiências. Jesus te incomoda, te convida, te cutuca hoje. Você não pode sair desse podcast sem falar para Deus, Deus, eu quero minhas experiências também. Eu quero as minhas experiências, Deus. E Deus vai te guiar com certeza, não tenho dúvida disso.
Ai, que lindo. Lau, muito, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom. Foi Confesso que eu incrível. sou suspeito para falar, né? Como eu tava Dá pra ver o dizendo. sorriso lá do irmão orgulhoso, gente. Irmão babão. Mas, enfim, muito, muito obrigado, Lau. E, assim, partindo já para o encerramento mesmo. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Tipo, alguma dica, algum conselho, algum apelo? Fica à vontade, o momento é seu. Que você queira, assim, passar para a galerinha do GYC? Que eu quero... Ai, foi muito bom estar com vocês também. E é muito bom ter esses momentos e saber que Deus está levantando uma comunidade de pessoas, que Deus está cutucando vários. E sempre me inspirou aquele verso da Bíblia que fala: jovens, Deus vos escolheu porque sois fortes. Então, Deus escolheu você, membro do GYC, porque você é forte. E é forte nele. Então, realmente, procure as suas experiências com Deus. A gente está investindo na eternidade. Daqui a pouquinho a gente já vai estar na eternidade. A Bíblia fala que a eternidade começa aqui, né? Conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. A vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo. Então, se envolva com isso, com a missão. Peça a Deus realmente que te ajude, que te dirija. Eu vou deixar aqui, eu não, mas eu vou mandar para eles vão deixar aqui na descrição um pouquinho mais sobre a Escola de Profetas, se você quiser conhecer, mas existem muitas maneiras de fazer missão também. E estar envolvido, dedicar suas energias para a obra de Deus. E às vezes as pessoas pensam assim, e já ouvi falar também, mas você é tão nova, você pode aproveitar a vida, você está perdendo sua juventude. E eu ouvi um missionário falando assim: eu não estou perdendo minha juventude, eu estou investindo ela. É verdade, é investir a juventude, investir as energias. E não tem forma melhor de viver. Vou dizer, não encontrei pessoa que apresentasse um plano melhor de vida do que esse de sentir Deus tão juntinho de nós, né? Que é isso que nós buscamos a todo dia e é isso que vai ser pela eternidade. A eternidade, o céu é Jesus, como diz a música do Arautos do Rei, e nós já podemos começar a experimentar isso do lado de cá. Então, eu realmente desejo que isso tenha fomentado o seu coração, como as histórias que eu ouvia na infância fomentavam o meu coração, para que você busque as suas experiências. Deus tem um chamado para você. Eu quero deixar um último versozinho. Até estou com a minha Bíblia aqui. Um verso que está lá em Efésios 6, que eu fui citando alguns versos, né? Efésios 6 fala ali, a partir do versículo 10, da armadura de Deus. E uma parte que me chamava a atenção da armadura de Deus é aqui, o versículo 15, que fala assim: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Bom, eu ficava pensando na armadura de Deus, e o escudo da fé é fácil de entender, o capacete da salvação também não tem muita dificuldade, o cinto da verdade também não é difícil, mas essas sandálias diferentes, né, o evangelho, a preparação do evangelho da paz. Até que um dia eu entendi, de maneira simples, podemos dizer que as sandálias da armadura de Deus é envolvimento com a missão. Levar o evangelho, de alguma maneira. Pode ser começando pelo amor, mas depois o evangelho escrito. Mas essas são as sandálias da armadura de Deus. E ali foi que eu entendi que a missão não é só sobre ser um bom ser humano, um bom cristão, fazer caridade evangélica. Não é sobre isso. Levar o evangelho também é algo pessoal. Tem um benefício tremendo aqui dentro, porque está dentro da armadura de Deus. E a armadura de Deus é algo individual. E eu quero perguntar aqui para o jovem do GYC: você quer mesmo enfrentar as últimas cenas do grande conflito com uma armadura incompleta? Sem estar envolvido com a missão, a sua armadura está incompleta? Eu preciso te dizer isso. Então, corra atrás, veja com Deus, incomode a Deus, eu posso dizer assim, para que você encontre o seu espaço na missão, as suas sandálias. E assim a sua armadura também vai estar completa para enfrentar as últimas cenas do grande conflito e sermos vitoriosos pela graça de Deus. E daqui a pouquinho, quando Jesus aparecer em cima do céu da nossa cidade, a gente poder levantar o braço e falar: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém. Muito obrigado, Lau. Você faz uma oração para a gente, para finalizar? Faço sim. Você queria falar alguma coisa, Elisa, antes? Desculpa. Não, tá perfeito. Você foi maravilhoso. É isso mesmo. Pode fazer uma oração pra gente. Então vamos orar. Eterno Deus, eu te agradeço pelo chamado que o Senhor me fez.
Nunca nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar tantas experiências com o Senhor de vida, ser enriquecida como pessoa, como cristã, como tua filha, como tua serva. Senhor, o teu chamado ultrapassa em todos os sentidos aquilo, os meus melhores sonhos, Senhor. Obrigada por isso, obrigada pelo chamado, Senhor. E eu sei, bom Deus, que o Senhor tem um chamado para cada indivíduo. Como a tua serva diz, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Essas são as nossas sandálias que o Senhor deixou. E eu quero pedir que cada um que está ouvindo essa mensagem agora, bom Deus, possa ser inspirado pelo Espírito Santo a calçar ou reatar as suas sandálias, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos ir mais longe, Senhor, nos ajude a nos lembrarmos da importância das sandálias, de estarmos envolvidos com a missão, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria para cada um. Que o Senhor possa fortalecer cada missionário em cada local, dos mais diferentes modos, Pai. Mais diferentes disfarces, como falamos também. Que o Senhor nos ensine mais e mais a conjugar o verbo do amor, tanto o amor da prática como o amor do papel da Bíblia. Esse amor da teologia, Senhor, também é amor o Evangelho. Nos ensina a conjugar esse verbo amor, porque o nosso amor é tão deficiente, precisamos aprender contigo. É isso que é missão, Pai. Aprender a levar o teu amor adiante, Senhor. Nos ajuda. Nós queremos nos colocar em tuas mãos para isso, Pai. Nós só podemos colocar ao teu dispor o nosso querer. Todo o restante precisamos que o Senhor vá dirigindo e firmando nossos pés a cada passo. Mas nós queremos, Senhor. Nós queremos. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Amém. Lau, que prazer ter você com a gente, viu? Foi super especial. E olha, para você também que ficou aqui até o final, não esquece, compartilha esse vídeo, dá um like pro YouTube, fala assim, nossa, gostei, aí vai compartilhar para mais pessoas. E o chamado de hoje é para você, não importa onde você esteja, onde você mora, Deus tem um chamado para você. Pegue as suas sandálias e siga os passos do mestre. Esse foi mais um episódio do Pegada Jovem, que é mais que um bate-papo, mas sim é um testemunho para que você possa se inspirar por meio de vidas transformadas. Até mais.